Boa noite, crianças. Sejam bem-vindas a mais uma aula da primária. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. A aula da primária de hoje é muito interessante. Ela está nos capítulos 49 e 50 de Doutrina e Convênios. E no capítulo 49, ela aborda um tema muito interessante. É sobre a história de um homem chamado Lehman Copley. Ele tinha acabado de se tornar membro da igreja. E ele estava aprendendo ainda alguns princípios do evangelho, né? E ele tinha muitas dúvidas. Então ele perguntou pro profeta, ele escreveu uma carta, né? E perguntou pro profeta sobre no que exatamente se baseavam as crenças da igreja. O que ele tinha que fazer, qual era o caminho certo, né? Porque ele tinha muitas dúvidas a respeito. Porque ele tinha sido de uma outra igreja antes, né? E ele tinha começado a confundir as coisas. Então ele perguntou. Então o profeta fez uma oração, né? Jesus fez uma oração e escreveu os seguintes versículos a respeito disso, tá? Versículos 12, 13 e 14 falam assim: Crede no nome do Senhor Jesus, que esteve na terra e que virá, o princípio e o fim. Arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, de acordo com o santo mandamento. E todo o que isto fizer receberá o dom do Espírito Santo, pela imposição das mãos dos elders da igreja. Bom, esses versículos falam uma coisa bem simples, mas muito importante, né? Tá lá nas regras de fé, inclusive, fala que os primeiros princípios e ordenanças do evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo, igual ele fala aqui no 12. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo por imersão para a remissão dos pecados. E quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Esses são os primeiros princípios do evangelho. E o profeta ainda nem tinha escrito eles ainda. As regras de fé não existiam. Mas aqui nesse versículo, nesse capítulo de Doutrina e Convênios, ele estava revelando para Lehman Copley que essas eram as principais coisas a se fazer para quem entrava na igreja de Cristo: ter fé no Salvador, se arrepender dos seus pecados, ser batizado e receber o dom do Espírito Santo. O profeta nessa revelação, ele nos ajuda a entender coisas bem importantes sobre a igreja. A principal é que muitas vezes nossos amigos que são de fora da igreja, né, que não conhecem o evangelho, eles acham que a igreja é muito diferente. Eles não entendem muito bem as nossas doutrinas, os nossos princípios. E se algum dia isso acontecer e eles nos perguntarem, nós temos que nos lembrar que as coisas do evangelho são muito simples. Que os primeiros princípios são esses: fé, arrependimento, batismo e receber o dom do Espírito Santo. Esses princípios são muito simples e muito profundos, mas eles são bem fáceis de cumprir. Eles são a parte inicial do evangelho e de viver o evangelho de Cristo, né? A gente chama de primeiros princípios e ordenanças. Um pouco mais à frente, o profeta fala de uma outra doutrina, né? Uma mais importante, uma que eu considerei mais importante. Fala sobre a nossa luz. Como nós podemos fazer a nossa luz resplandecer no mundo, né? Para o próximo. Então eu quero que vocês façam um exercício de imaginação agora. Eu quero que vocês imaginem que vocês estão numa sala escura, bem escura, escura, que não tem nada, que não tem nenhuma luz. E de repente vocês imaginam que acenderam um fósforo. Isso tem alguma luz, né? Isso ajuda a enxergar um pouco, ajuda a brilhar um pouco, né? Muito bem, agora imaginem que o fósforo apagou. E que depois do fósforo, vocês têm uma lanterna. Quem tem uma lanterna em casa pode fazer o experimento. Fecha a janela do quarto, apaga tudo e liga a lanterna. Ela vai ajudar a iluminar bastante coisa no quarto. Você vai começar a conseguir ver as coisas, né? E terceiro, o último experimento que a gente vai fazer é: acende a luz. De repente você acende a luz e tudo fica iluminado. Enfim, não é muito mais fácil quando a gente acende a luz e a lâmpada que está no alto ilumina o quarto todo? É muito mais fácil ver o nosso quarto, nossas coisas, a nossa casa com a lâmpada acesa. A lanterna é até legal, você consegue ver o caminho e vai se achar. O fósforo é muito fraquinho, você não vai conseguir ver nada. É muito pouca luz. Mas a lâmpada, quando você liga a lâmpada, ela ilumina o quarto todo. A gente tem que parar um pouco para pensar nisso, né? E aqui nos versículos 23 a 25, o profeta escreveu, da seção 50, tá? Ele escreveu um pouquinho sobre isso, essa revelação. E ele fala assim, ó: E aquilo que não edifica não é de Deus, e é trevas. E aquilo que é de Deus é luz. E aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante, até o dia perfeito.
E também em verdade vos digo, e digo para que conheçais a verdade, para que afugenteis as trevas do meio de vós. Bom, pessoal, essa revelação é um princípio muito importante. Aqui o profeta ensina para os membros da igreja que eles têm que aprender a iluminar, a ser uma luz para o mundo. E o que será que eu posso fazer para ser a luz para o mundo? O que será que eu consigo fazer para iluminar o mundo? Eu consigo pensar em algumas coisas, mas antes disso, eu queria falar que a gente tem que ser uma luz para o mundo, não é para nós mesmos. A gente não tem que iluminar o nosso próprio caminho. Que maior importância de ter essa luz, né, é para poder iluminar o caminho dos outros. Tem uma coisa que se fazia no mundo antigo, né? Que as pessoas nas estradas antigamente não tinha poste de luz, né? Não tinha lâmpada nas estradas, né? Na época de Jesus Cristo. Então o que eles faziam é a cada período de tempo, a cada distância numa estrada, eles colocavam uma atalaia. Uma atalaia é tipo uma torre, né? E essa torre ela ficava com uma fogueira lá em cima, tipo uma tocha bem grande, né? E ela servia para que os viajantes conseguissem achar o caminho na estrada de noite, né? Para quem tivesse perdido, conseguisse achar a estrada de novo. E essas atalaias, elas eram um marco, elas eram uma maneira de todo mundo se achar e se encontrar e não ficar perdido na estrada de noite. Porque naquela época, ficar perdido de noite na estrada quer dizer que você poderia ser roubado por ladrões, você poderia ser atacado pelos lobos e pelas feras da estrada, enfim. O mundo não era tão civilizado como é hoje, mas tinham as atalaias e elas serviam para isso, para iluminar o caminho das pessoas. Essa doutrina, esse princípio, está convidando todo mundo a ser uma atalaia, a ser uma luz, para que outras pessoas que estão perdidas, que não conhecem o Evangelho, consigam achar o caminho. E como é que eu consigo ser uma atalaia? Como é que eu consigo ser uma luz para os outros, né? Bom, eu consegui pensar em três coisas. Eu, particularmente, né? Eu consigo pensar no seguinte: eu consigo ser uma atalaia, ser uma luz para os outros, quando eu sou honesto. Tem uma coisa que o mundo hoje está difícil de achar honestidade. Então, quando você devolve um troco que veio errado, quando você devolve um lápis, um apagador do coleguinha que não é seu, que ele esqueceu, quando você fala para sua mãe a verdade sobre o que ela perguntou, quando você é realmente honesto, as pessoas vão notar uma diferença, porque é incomum, né? Hoje em dia o mundo acha que tomar vantagem é ser esperto. Que tudo bem. Que você pode pegar um dinheiro que não é seu, que você pode pegar um material que não é seu, que você pode esconder alguma coisa do seu pai, da sua mãe, que tudo bem. O mundo não acha que isso é errado hoje em dia. As pessoas não agem assim. Elas querem tomar vantagem. Então, quando você é honesto em tudo que você faz, as pessoas notam diferença. E elas começam a entender que você é diferente. Segunda coisa, nós podemos fazer para ser a luz do mundo, né? É sempre que alguém nos perguntar, dizer que nós somos da igreja. Não ter vergonha de sermos da igreja. Por quê? Porque as pessoas vão ser curiosas. Elas vão perguntar. Em algum dia, em algum momento, alguém que vai precisar ouvir sobre o evangelho vai ouvir da sua boca. E vai ser muito bom. E a terceira coisa que eu pensei que a gente pode fazer, né, é amar o próximo, em geral. Ah, como assim amar o próximo? Sempre ser bondoso, sempre ser educado. É outra coisa que o mundo não tá hoje em dia. Educado e bom, né? Gentil. Quando você faz isso, você é diferente das pessoas. E elas começam a se perguntar por quê. Então, para encerrar, eu convido vocês a cada vez mais serem a luz do mundo. A serem bondosos, honestos e a escrever uma listinha de 3 coisas que você pode ser, pode fazer para ser a luz do mundo. Escrevam, façam uma lista bonitinha e compartilhem lá no nosso grupo da primária, para que a gente possa saber como vocês vão ser a luz do mundo. Eu prometo que se vocês fizerem isso, vão ter cada vez mais alegria e mais felicidade. Que vocês vão encontrar mais o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo na vida de vocês. Que vai ser mais fácil ser uma luz para o mundo. Quanto mais vocês tentarem, mais vocês vão ser. E vocês vão ser muito mais felizes assim. Eu deixo essa aula e esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.